A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui para mais um episódio abençoado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Somos um. Nós vamos falar hoje com um servo de Deus abençoado, que tem contribuído muito para o reino do Senhor Jesus, falando com uma linguagem jovem, que também vem impactando os irmãos mais velhos, porque o importante, irmãos, é que o reino, a palavra do Senhor chegue até você que está aí do outro lado e você compreenda que Deus é o nosso único e suficiente Salvador. Então hoje nós estamos com o nosso irmão Micael, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deu certo dele vir estar aqui conosco hoje e eu estou muito feliz. Eu olhei as suas redes sociais, eu vi o seu trabalho e os irmãos, né, Kleber e a Ana, que congrega lá também com vocês, né? Legal, Casa Viva. Casa Viva, a igreja Casa Viva. Eles me indicaram, eu falei, não, vou dar uma pesquisada também, procurar saber. Graças a Deus, você é um servo do Senhor Jesus que está aí, ministra também, ministro do Senhor para fora. Então, Micael, fala um pouquinho de você para nós, como você chegou a Cristo. Se apresenta aí para o pessoal do Somos Um. Glória a Deus. Bom, primeiramente, estou muito grato pelo convite de estar aqui hoje. Acredito que nós precisamos cada vez mais estar posicionados, falando sobre as coisas do Senhor. Verdade. Então, muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe. Eu que agradeço. E, bom, sou de Osasco, São Paulo. De Osasco? Sou de Osasco, São Paulo. Minha mãe é de São Paulo. Meu pai nasceu ali em Alagoas, mas foi muito cedo para São Paulo. E sempre escutei sobre a palavra do Senhor. Minha mãe sempre congregou, sempre esteve buscando a presença do Senhor, minha avó. Mas o meu encontro com o Senhor aconteceu bem depois, né? Então foi numa idade mais adulta, claro. É aquela questão, né? Não é só porque a gente está no ambiente que nós realmente somos pertencentes ao ambiente. Sim. No sentido de entender o ambiente, se posicionar a favor dele e ter comportamentos referentes ao ambiente que estamos. Então eu participava de um lugar, escutava o que tinha ali, sim, mas não tinha sido... Estava ali. Estava ali. Então meu caminhar realmente com o Senhor foi mais na fase adulta já, onde realmente eu tive esse encontro com o Senhor, né? Olha, você falando aí da sua mãe e de sua avó, eu lembrei de Timóteo. Rapaz, ai que benção. E é bom porque mesmo que não é desde pequeno, mas em um momento oportuno da sua vida, você encontrou a Cristo, né? E como despertou a escrita para colocar aquilo que o Senhor move no teu coração, para que as outras pessoas sejam tocadas pelo Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Teve esse meu processo, né, de conversão realmente. Eu frequentava ali junto com a minha mãe, como eu disse, mas eu tinha uma visão muito religiosa. Até pelo ambiente, né, que a minha mãe e o pessoal frequentava. Sim. Então eu não conhecia realmente quem era Cristo. Eu lembro que eu li um livro uma vez do Joseph Prince, chamado Favor Merecido. Então aquele livro me apresentou algo diferente, a graça. Eu não tinha essa visão da graça, o que realmente era. Estava num contexto mais doutrinário. Estava em um contexto mais doutrinário. E aí, conhecendo mais sobre a graça, isso daí aconteceu em outro país. Eu estava morando na Colômbia, eu fui a trabalho. E ali o Senhor se revelou para mim, vamos se dizer. Lá na Colômbia? Na Colômbia. Cara, que bacana. É uma coisa interessante, mesmo que eu frequentava a igreja, mas ninguém nunca tinha pregado o evangelho para mim. Olha, que interessante. Ninguém chegou e... Não, ninguém nunca chegou, tipo, só porque eu frequento. Isso acontece muito. Uhum. Só porque você frequenta uma igreja... Hoje no Brasil, 80% do pessoal que frequenta uma igreja, ele é cristão, não é por convicção. Não. Ele é cristão nominal. Sim. Meu avô era cristão, meu pai eu também sou. Até mesmo por uma conveniência, né? Conveniência. Tá ali, tô aqui, acho bonito. Nossa, gosto tanto dos louvor. Exatamente. O trabalho com os jovens é tão bonito, vou levar minha filha lá. Não é por convicção. Então, assim, eu conheci realmente, o Senhor me apresentou. Então, ninguém pregou para mim. Eu tive um encontro realmente com o Senhor. Né? Longe de todo mundo, em outro país. Então, tive esse processo com o Senhor. E ali nesse processo eu já entendi que seria uma caminhada onde eu teria que não só frequentar um ambiente, mas, óbvio, todos nós temos que cumprir o ID, é um mandamento para todos, mas que habilidades que o Senhor tinha me dado de comunicação, todas as habilidades que o Senhor tinha me dado, Ele queria que eu utilizasse isso para a expansão do reino. Então,
recente, há uns 3 anos atrás, 3 anos atrás, foi quando eu tive a primeira chamada do Senhor para a questão de livro. Teve um seminário lá na igreja, Casa Viva, um seminário da família. Isso já aqui no Brasil? Já no Brasil. Tá. Eu já estava no Brasil e teve um seminário da família há 3 anos atrás, onde a pastora Flávia, que é do Rio de Janeiro, ela estava pregando. Tem um ministério lindo ali com crianças, com jovens. E Guardiões do Futuro, um projeto que ela tem, um livro bem legal. E aí ele estava pregando, e aí ao término da pregação ali, o Senhor falou comigo que era para eu escrever um livro. Olha. E era um livro sobre pornografia, chamado A Tentação de Cada Dia. O Senhor me falou tudo, assim. E eu tinha passado um episódio, tive um processo meu de pornografia, né, de libertação e tal. Mas eu não queria escrever sobre... eu sou um cara que tem as minhas experiências comerciais, então na minha mente era, se for para escrever algo, pensamento comercial, eu falei, eu vou escrever algo que vai me dar dinheiro, vou escrever de vendas, marketing. Mas ali eu já tinha visto, eu tenho uma coisa que eu digo assim, quando eu sei que o Senhor está falando comigo, quando Ele me diz uma coisa que eu sei que é certa a se fazer, mas eu não quero fazer. Esse é um filtro que eu sempre uso. É certo a se fazer? Sim. Mesmo que eu não queira fazer, eu sei que é certo. Então ali eu sabia, óbvio, que era do Senhor. Sim. Satanás não ia pedir pra mim escrever um livro falando do meu testemunho vai lutar contra? De pornografia. Mas mesmo assim eu relutei. Sim. Não queria escrever, nunca tinha escrevido nada. Então aí começou esse meu processo, né? Eu fui tendo um entendimento, o Senhor foi trazendo isso cada vez mais claro. Então ali começou esse processo desse primeiro livro, né? Então foi um comando muito claro. Foi um comando muito direto. E o Senhor, quando eu digo assim, né, Ele dá a direção, Ele também vai te dando as ferramentas para isso. E ao tempo, cara, foi brotando isso. É interessante, eu sei exatamente que é algo do Senhor. Sim. A questão da escrita de livro, eu sei que é exatamente algo do Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque esse livro, o outro que depois nós vamos falar sobre, é algo do Senhor. Não é algo que nasceu no meu coração. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Não é algo que nasceu no meu coração, não é algo que eu ansiava. Um dia eu quero ser escritor de livro. Não tinha desejo nenhum disso. Reconhecido por best-sellers, cristãos. Não tinha desejo nenhum disso, de escrever livro. Principalmente desse assunto, do outro assunto. Que é um tema que nós sabemos que, até mesmo dentro do contexto cristão, é complicado, né? Como se diz, é espinhoso, porque todas as vezes há uma relutância, né? Para quem está nos ouvindo. Né? Mas Deus nos chama para pregar e tem que ser falado, né? Você disse algo que é importante, que gera muita dúvida nas pessoas, né? Como reconhecer a voz de Deus? No meio disso tudo, como reconhecer a voz de Deus para que você transmita essa convicção para quem vai pegar o livro e ler ali? Eu gosto muito de uma frase que eu escutei, não sei se é dele, mas eu escutei da boca dele, do pastor Géser ali da igreja que eu frequento, que ele diz assim, cara... Você sabe quando é Deus que está falando. Às vezes você não quer seguir o que Deus está falando, por N motivos, pelas suas convicções, o seu caminhar, mas você sabe que é Deus que está falando. Então eu também acredito nessa mesma linha. Você sabe quando é Deus que está falando, sabe? Você sabe quando é Deus que está te guiando para um caminho. É que nem eu disse, talvez naquele momento não é o que você quer fazer. Você não quer fazer. Você sabe que Deus está pedindo para você fazer algo diferente, mas você não quer fazer aquilo. Então... nesse processo, como eu disse, do livro, eu sabia que era do que Deus queria. E mesmo assim eu relutei. Eu não fiz o que o Senhor queria ali naquele primeiro momento. E eu não fui o primeiro. Na Bíblia nós vemos pessoas que relutaram. Sim, e bastante. Depois de mim também nós vamos ver pessoas que também vão relutar. Então a questão não é se Deus está falando ou não. Ele vai falar. A questão é qual que é o nosso nível de intimidade para seguir e de confiança também, para seguir aquilo que o Senhor está falando. Então eu acho que a intimidade, tinha multidões que seguiam Jesus, mas tinha os 12. E aí dos 12 tinha os 3. Sim. Então, Deus tem seus preferidos? Não, mas Ele tem os mais íntimos. Aqueles que querem caminhar mais próximo. Então, eu acredito que uma forma da gente escutar, saber o que Deus está dizendo, é a intimidade. A intimidade, ela traz relacionamento. O relacionamento traz constrangimento. Constrangimento traz arrependimento. Arrependimento traz mudança de comportamento. Então, passa por esse processo. Tem que ter esse processo. Não vai ser uma oração mágica que você vai fazer num domingo à noite. E já
Exatamente. Tem esse processo, né? Então, para escutar a voz de Deus, eu acredito que a intimidade é uma das coisas principais. Porque a pessoa precisa se entregar, né? É um processo de relacionamento, você vai tendo aquela confiança. Muitas das vezes a gente faz aquele contraponto, né? Você sabe quando seu pai tá chegando, pelo jeito que abre a porta, pelo barulho que faz, a tosse, de longe, a conversa, a voz e assim. Somos nós, né, também, para buscar ter essa certeza da parte de Deus, daquilo que Ele está nos chamando, né? Eu posso dizer também, nesse ponto, de que quando você tem a certeza que é o Senhor e de fazer aquilo que Ele quer e no seu coração você não quer aquilo, porque muitas das vezes nós temos um medo, né? O nosso lado humano tem um medo de fazer, porque às vezes nós não enxergamos ter aquela capacidade Total. de pôr a mão na massa, né? Assim, resumindo, Total. nos falta aquele sentimento de que, Deus, mas às vezes eu nem terminei o ensino médio. Total. Eu não fiz nem a primeira série, o senhor quer que eu escreva? O senhor quer que eu ministre? O senhor quer que eu ensine? Como você romper esse medo? Eu não sei se você passou por esse momento ali da dúvida, daquele impasse, de você olhar para tudo que Deus está colocando à sua frente, dizendo, meu filho, é isso que eu quero, mas Senhor, como nós conseguimos sair desse lugar? No processo de escrever o livro, uma coisa que fez, no primeiro momento eu não queria, carne, não quero. Depois eu entendi que era para escrever. Quando eu entendi que era para escrever, a segunda pergunta que eu me fiz foi o porquê. E quando eu fui para o porquê, eu fui analisar, vamos dizer, o que já tinha. Sim. E só a nível Brasil eu vi livro do filho do pastor Luciano Subirá, Sim. Mate o Seu Dragão. Aí eu vi outros livros de outros escritores, jovens também. E eu falei, Senhor, eu não vou escrever o livro. Falei, não tem sentido. Olha os livros que já tem. É sobre o assunto. E mesmo assim o Senhor foi falando comigo sobre. Falou assim, eles são filhos de pastores, eles vieram de um ambiente diferente do seu. Eu quero o livro de alguém que veio de fora, que não tem essa visão que eles colocaram. Não que o livro deles não serve. Sim. São livros incríveis. Mas era outra coisa que o Senhor queria. E aí foi quando eu comecei a escrever o livro. Então, é sempre uma dúvida, nós vamos ter isso. O segundo livro, para mim, está sendo mais desafiador ainda, porque esse daqui é testemunhal. Tem base bíblica? Tem. Mas é um livro testemunhal, é o que aconteceu comigo. O segundo livro que o Senhor me pediu é um livro que fala sobre o Espírito Santo. Olha que benção. E aí, como que você escreve um livro? Porque para você falar de algo, eu vou falar sobre esse copo. Eu vou começar a pesquisar tudo sobre esse copo, eu vou começar a entender tudo sobre esse material e tudo mais, e aí eu começo a descrever sobre. Como que eu escrevo um livro sobre algo que é maior do que eu não consigo mensurar quem realmente é, mesmo que eu procure conhecer, mas vou passar minha vida inteira tentando conhecer. Então, imagina as dúvidas que ficam dentro de si, se não tiver realmente uma convicção de que foi o Senhor que mandou fazer. Então, e aí entra um ponto interessante. Eu vejo que a igreja em si, eu vou falar igreja brasileira porque eu moro aqui. Não tem como eu falar, eu tenho uma visão de uma igreja mundial, mas eu vou falar da realidade que eu vejo. Eu vejo que, às vezes, o foco de pessoas que já fizeram algo para o Senhor, que o Senhor chamou essas pessoas para algumas coisas pontuais, às vezes a igreja foca muito em pegar aquela pessoa mais nova, que começou a caminhada, e ajudar ela a continuar em uma caminhada. E tá tudo certo. Tem que acontecer isso. Sim. Eu me reconecto com o que aconteceu em Éden. Eu começo um caminho de santidade. Eu vou para o ID. Cumpro ali aquele papel e moro na glória. Amém. Existe essa jornada. Mas existem pessoas que o Senhor chamou para coisas específicas. Sim. E essas pessoas passaram por isso que você disse agora e que eu também passei. E eu vejo, e foi o que eu senti. Às vezes falta pessoas que o Senhor chamou para coisas específicas, que podem sentar com você e te ajudar a entender como construir isso. Sim. Entende? Olha, o Senhor, alguém que diga assim, olha, o Senhor já me ajudou a fazer algo desse tipo. Eu acredito que a industrialização do meio que envolve cristianismo e tarará, isso separou em ambientes que a gente vê num mercado normal, de, entre aspas, assim, famosos e não famosos, Sim, algo assim. Igualou.
Exatamente. Com o mundo, no sentido de rótulos, né? De rótulos. Sim. E aí, eu não consigo pegar e conversar com alguém que escreveu um livro X, um exemplo eu tô dando, porque existe uma logística e uma forma de meios para acessar uma tal pessoa. Então, o que eu digo pro meu irmão que talvez está escutando isso, que talvez acredite, ou tá tendo já uma convicção que o Senhor chamou ele para fazer algo, infelizmente, ele vai ter que buscar isso na intimidade mesmo. Não que seja errado, mas ele se torna o mesmo caminho, porque poderia ser por referências. Sim. Sabe? Poderia ser alguém, o Senhor está me chamando, eu estou sentindo que é um ministério, é algo para cura. Cara, poderia alguém chegar próximo de você e falar, olha, o Senhor fez isso comigo há 20 anos atrás, assim, você está sentindo isso? É aquilo? A primeira pessoa que você orou, o que você sentiu? Eu senti medo que ela não fosse curada, eu também senti isso, e eu fiz isso aqui, e tal. Poderia ter esse modus operandi. Ué, nós não vimos com Paulo um modus operandi? Claro. Nós não vimos com Elias ali, junto com Eliseu? Então, eu acredito, né, que o que falta hoje é isso. Muitas vezes. Existem pessoas que o Senhor está chamando para fazer coisas específicas. Mas precisa uma intencionalidade de pessoas à frente de lugares que vão abraçar essas pessoas que o Senhor está chamando e dizer, olha, eu quero te ajudar, eu acredito no que o Senhor está falando com você. Não um foco só na pessoa nova, mas um foco nessas pessoas. Entende? Então, eu acredito que vai muito para esse caminho. Sim. Essa forma de acesso. Pode ser na intimidade, ou se não, se você conhecer alguém que já caminhou, já trilhou um caminho desse, que você peça para essa pessoa te auxiliar nesse caminho. O chamado bem específico, os ministérios, né? Vamos colocar assim, os ministérios de Cristo. Total. E você reconhecer aonde Deus te colocou ali naquele meio, e você ter meios para que esse dom seja trabalhado, né? Para que não fique só no... Eu costumo dizer assim, né? A gente brinca muito assim nos bastidores, para que você não fique só no raso. Né? Só molhando a planta dos pés. Não, é para mergulhar, irmão. É para você mergulhar, cara. Deus te chamou. Não, mas você falando aí agora, eu tava lembrando de um rapaz que esses dias eu conversei. Ele estava espelhando, cara, a vida dele e um pregador. O chamado dele, ele estava espelhando no pregador famoso, assim, né? Nós estávamos falando dos rótulos. E aí você disse agora da questão de caminhar com alguém que te mostre em algum ponto, eu passei e tal. E foi engraçado o jeito dele falando, sabe? Aquela coisa, como se a pessoa tivesse aqui do lado agora, e eu olhando assim, eu falei, meu Deus. O cara tá tendo tanta convicção numa pessoa, nem que ele tá vendo. Será que ele tem essa convicção toda no Espírito Santo invisível? Vixe. No Deus invisível, que ele não tá enxergando, mas está ali do lado dele. Total. Ouvindo ele olhar e tipo assim, não, porque a minha voz, sabe? E o jeito que eu movimento. Eu falei, cara, olha, você me desculpa, irmão, mas assim, eu acho que você tá totalmente fora. Porque... você se basear numa pessoa em algum momento, no sentido de ter uma... Nossa, cara, eu me inspiro naquele irmão ali. Eu gosto de dizer assim, aquele irmão da igreja que você sabe que o cara passou um monte de perrengue, mas até no pior dia dele, ele vai olhar pra você e... Cara, Jesus te ama, irmão. O cara tá chorando junto com você, mas ele tá te transmitindo assim, cara, eu também tá doendo aqui, sabe? Mas Jesus te ama. Sabe? Então, assim, você falando isso deixa cada vez mais claro para mim que até mesmo num programa de podcast como esse aqui, nós temos que trazer clareza para as pessoas. Total. Porque não é uma ilusão, né? Hoje, com as redes sociais, nós estamos já entrando nesse rumo de redes sociais, as pessoas estão deslumbradas com o que é mostrado, só a parte bonita que está viralizando. O cara olha lá no rodapé, tem 2 milhões de visualizações. Mas ele não viu o lado até chegar. Semana passada eu gravei com uns pastores aqui que foram para Moçambique. E aí eles estavam falando assim que no período que eles estiveram lá, eles viram influencers, né, brasileiros chegando lá, fazendo vários vídeos, doações chegando. E eles pegando, montando no avião e voltando pro Brasil com o dinheiro que era pra missão, cara. Nossa. E as pessoas cheias de seguidores. Como que nós lidamos com isso hoje? Num contexto até mesmo para que eu tenha certeza de que realmente eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo
e não apenas tentando copiar aquela pessoa que eu sigo hoje no dia a dia, na internet. Total. Cara, hoje em dia a internet ela traz essa questão de... Eu sempre digo assim, né? Comparar, a gente compara brinquedo, produto. Vou comprar um molho de tomate. Qual que tem menos... qual que é mais natural? Esse ou aquele? Então, a comparação ela não foi feita para acontecer com pessoas. Eu posso, um exemplo, olhar a jornada de alguém, ver o que o Senhor fez com aquela pessoa, e aí com isso eu falo, poxa, existe coisa que o Senhor fez com ela que está fazendo comigo. E com isso eu aprendo, porque existe modus operantes. Então eu entendo esse modus operandi, Sim. Mas eu sei que eu tenho a minha jornada, a pessoa tem a dela e tudo mais. E na rede social vai ficando difícil isso. Ainda mais em uma nova geração que já está vindo nessa nova leva. Sim. Eu confesso para você, assim, abrindo meu coração, eu tenho uma rede social, mais de 20 mil seguidores orgânicos, passa mais de 200 mil pessoas por mês e eu tava de saco cheio. Faz muito tempo que eu não postava nada. Por quê? E a minha oração com o Senhor era, Pai, eu não quero ficar criando coisa para tentar engajar, para tentar viralizar, porque que futilidade, entende? Que futilidade você gravar um conteúdo cristão, e aí você tem que desenhar de uma forma, eu colocar um gatilho A, eu tocar no nome do fulano B, para mim conseguir trazer. Cara, isso daí me corrói, entendeu? Me corrói de verdade. É algo que para mim não faz sentido. Sabe? Não faz sentido. Eu sei que a gente tem que estar em todos os lugares pregando, seja na rede social, nas escolas, nas praças, em todos os lugares. Mas a gente tem que começar a alimentar as pessoas com um alimento sólido. Sim. Sabe? Não é só trend, né? Não é só trend. Não é só conteúdo para chamar a atenção, porque tem estudo que diz que de cada 3 pessoas que estão dentro de uma igreja hoje, uma está desviada. Então não é só sobre fazer um trabalho onde eu crio um vídeo já para atrair uma emoção, então eu coloco uma musiquinha de fundo, Sim. Vou usar uma linguagem comercial, eu faço um pitch para a pessoa conhecer Cristo ali, ela chora, eu faço uma contagem, agora tem 200 que conheceu Jesus por causa de mim, 500, tem 1000, e aí amanhã essa pessoa está no adultério de novo, está roubando o patrão, está sonegando imposto. Então assim, isso daí tem que vir do pessoal que tem os maiores seguidores, vamos dizer assim. Entender o quê? Poxa, eu preciso entregar um conteúdo sólido. Eu preciso realmente pregar numa palavra onde quem está escutando ali entenda que aquilo realmente mexe com ela, não com a emoção, Sim. mas mexe na profundidade. Inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo. Eu vi uma pesquisa semana passada dos pregadores mais seguidos do mundo. Não sei se chegou a ver. Não Depois vi. Eu te mando no WhatsApp. Cara, um dos pastores brasileiros, que é um dos maiores escritores, eu acho que do mundo, de livros cristãos, tem comentários bíblicos escritos. Para mim é um dos maiores mestres que existe na nossa nação e do mundo. Ele era a última posição dos mais seguidos. Rapaz. Os 10 primeiros mais seguidos da lista, nem pastores de igreja eles são. Eles são itinerantes ou evangelistas. Então, Entendi. Olha que loucura. Então, assim... não tem alimento sólido porque essa pessoa ela nem faz uma caminhada para ter um alimento sólido. Entende? O chamado dela, o que ela está construindo, é um chamado que o Senhor colocou, que é um chamado onde ela faz uma colheita, mas ela não é uma que faz aquela nutrição. Sim. Ela não tem a vivência de um pastor local, de dores de um pastor local. Então, assim, às vezes eu não quero estar na rede social. Sabe? Eu escrevi, o Senhor me deu esse livro, tem outro livro, mas a minha oração bem clara que eu falo com o Senhor é, Pai, eu não quero ficar dependendo de fazer trend na internet ou ficar tentando lacrar. Se o Senhor quer que esse livro chegue às pessoas, que o Senhor me mostre alguns caminhos, Sim. que me conecte com alguém, com algo do tipo, mas eu não quero ir para esse caminho de ficar ali na rede social dependente disso. Então eu acho que a pessoa que está caminhando nisso, que tem um conteúdo na rede social, o foco tem que ser o Senhor, igual você falou. Eu quero ser parecido com Cristo. Se Jesus tivesse Instagram na época dele, o que ele postaria? Rapaz. Que trend é esse? Jesus ia ficar no trend? 3 louvores que você vai escutar antes de dormir. Jesus não ia fazer isso, eu não consigo nem imaginar. Jeremias ia fazer isso? Paulo ia fazer isso? Não dá. Se desse um microfone na mão deles, eles iam pregar. Cristo ia pregar o que a gente vê lá, do arrependei-vos e convertei-vos, igual João Batista pregou, igual Pedro falou no Pentecostes. Então não estou dizendo para ser um negócio religioso. Você vai pro inferno e não, mas é um negócio que traga solidez. Sim.
Que a pessoa fala, pô, eu preciso mudar. Preciso mudar, eu não tenho que vencer no mundo, eu tenho que vencer o mundo, igual Cristo fez. Então, se começasse um posicionamento disso, e eu falo até de páginas cristãs, tem que começar por ali. As páginas cristãs é pior difícil, do que o hein? perfil do Léo Dias. Tá difícil. É só bobeira. É difícil. Batendo. Você não vê uma página de Umbanda, Candomblé, uma batendo. Não existe isso. Não, os caras se abraçam. Pelo contrário. Não existe. Então, assim, cara, eu não sei o caminho que tá indo isso, sabe? De verdade. Mas o que a pessoa tem que fazer? A pessoa séria. Cara, foca em Cristo. O que Cristo faria? Então, vá nesse caminho. Ah, mas o pregador, ele tá fazendo assim. Tá, mas você acredita que Cristo faria dessa forma? Independente de quem que é o pregador, você tem que se parecer com quem? Que Cristo? Com Cristo. Cristo não falou assim, na sua geração, não tem lá na Bíblia, na sua geração, veja quem é o pastor mais hypado e se pareça com ele. Pronto. Não Rapaz, tem isso. Não. Olha que você dá um corte forte, hein? Bicho, Não tem isso. Não tem isso. É parecer com Cristo. Porque hoje, com todas as redes sociais em si, os trabalhos, eu acho até engraçado, porque muitas das vezes o próprio irmão da igreja onde ele congrega, ele não consome o conteúdo que a igreja dele produz. Total. Que é um conteúdo forte, enriquecido da palavra. É um conteúdo da onde ela sai da casa dela para ir lá entregar o culto dela, racional, a Cristo. Sim. Vai ali, ela ora, ela entrega o louvor, a adoração dela. Mas se o pastor que ela congrega coloca uma palavra, ela não tem coragem nem de compartilhar. Tipo assim, olha que benção que o pastor lá... Uhum. Não tô falando assim, nem por clubismo cristão, não. Tô falando assim, cara, por saber que... Olha, eu congrego nessa igreja. Uhum. Eu sei que o pastor é bíblico, é cristocêntrico. Total. Mas eu prefiro aquela... Hoje, o seu dia começa com uma palavra. Nossa. Cara, eu fico muito... Olha, tem hora que a gente fica até assim, emocionado. Sim. Uma vez aconteceu comigo que no grupo da igreja, cara, uma irmã compartilhando assim, essas mensagens, né? Até pra vocês, irmãos. Presta atenção. Micael falou uma coisa que é muito importante sobre você saber quem que é o escritor. Sim. Né? E uma irmã falou sobre redes sociais e tal, livros. Cara, a irmã tava compartilhando, irmão, no grupo da igreja, cara, coisas de kardecista. Aí eu falei, irmão, isso aí é Kardec, cara. Apaga lá, por favor. Ainda ficou bravo comigo. Não, mas a mensagem é linda. Eu falei, pode ser linda, mas não é a inspiração do Espírito Santo. Não tem nada a ver. E nós hoje, olhando para os lugares, para as pessoas, você que é um pregador também, Sim. ministra para fora, assim, não precisa citar nomes nem lugares, mas de uma forma assim, como você pudesse apontar num termômetro, como que você consegue enxergar hoje, vamos colocar assim, os jovens, né, recebendo um alimento sólido, enquanto eles estão consumindo aí diariamente mensagens raras e superficiais que fala que você é o calcanhar de Jesus, que você... Não, você entendeu? Sim. Como que você tem lidado com isso nas suas ministrações para os jovens em outras igrejas, até mesmo na sua igreja local, que eu creio que também você faça um trabalho lá dentro. Como que você tem lidado com isso para trazer esse despertamento aí? Total. O jovem hoje, ele tem uma mentalidade muito diferente do jovem de antigamente. Esse é um primeiro ponto. A mente do jovem de hoje, ela é muito consumista de conteúdo e ele tem uma aceleração do que ele consome e ele traz reflexões sobre aquilo que ele está consumindo de uma forma muito mais rápida, por causa da internet e tudo mais. E esse jovem, em uma semana, ele teve a pregação no domingo, na igreja local. Nessa mesma semana, até o próximo domingo, ele já deve ter visto, no mínimo, umas 10 pregações de pastores diferentes. Verdade. No mínimo, umas 10 pregações de pastores diferentes. E aí o problema é que, muitas vezes, eu não sei se é por medo de perder esse jovem ou por medo de desagradar. E eu acho até engraçado isso, porque quando eu falo em um ambiente cristão, o medo de desagradar, isso eu acho engraçado. É engraçado. Tem que desagradar, óbvio. Diz, eu vou pisar em ovos aqui pra falar pro irmão, ei, converte aí, varão, como é que faz? Cara, você vai desagradar. Sim. Ponto. Né? Não tem como.
Até levando isso para casamento, o pessoal fala assim, eu não sou 100%. Como que eu vou viver com alguém e ter uma conexão se nós não somos totalmente iguais? Rapaz. Quando quer separar, né, casamento. Aí eu falo assim, bicho, você gosta de Cristo? Mas você acha que você é ao mesmo nível que Cristo? Vocês convivem igual? Cara, o padrão do Senhor é santidade e nada mais. Não tem como. Então, quando eu olho para jovens, eu vejo que existe esse medo, às vezes até no inconsciente, de liderança de jovens. Eu tô falando que eu observo a nível Brasil, em lugares que eu já fui. Um medo de desagradar, de talvez, esse jovem ele vai para o mundo. Esse jovem agora, os pais vão parar de vir para a igreja. Se eu falar para ele que ter relação sexual é pecado, se ter antes do casamento. Se eu falar para ele que não é para ficar no escurinho com o irmão ou ir embora da carona. Então, eu acredito que hoje está tendo algo desse tipo. Eu vejo que existe muito esse pisar em ovos com o jovem, com medo de perder esse jovem. E é que nem eu estou dizendo, esse é o caminho. Não tem como. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Cara, não tem como fugir. A gente precisa, a palavra não muda. Precisa ser falada da forma que tem que ser falado. Líder tem que ter maturidade. Tem que ter maturidade, que às vezes ele vai ter que falar algo que ele não gosta, vai ter vezes que ele vai falar com um jovem que, eu não gosto do perfil comportamental, ou do jeito, ou da voz daquela pessoa. Não interessa o que você acha, o que você gosta e não gosta. O que interessa é que essa pessoa tem que caminhar com Jesus. Sim. Então você tem que diminuir o seu ego e você tem que ir lá e tem que pregar para essa pessoa. Mas ela já é convertida, mas talvez ela nunca conheceu Cristo de verdade. Então vai lá e prega. Às vezes ela só conhece a doutrina. Só conhece a doutrina. O que é, como se diz, replicado, né? O que é replicado, o que é falado, que muitas das vezes de uma forma errada e vai se perpetuando por gerações. E quando chega diante de uma pessoa que fala, não, mas isso aí tá errado. Total. Por que tá errado? Pega a Bíblia aí, irmão. Agora de liderança de jovens, eu já vi em lugares que eu já fui, fora até do estado e tal, vezes, e acontece muito, líderes de jovens que existe uma comparação com o jovem. É como se, tipo assim, eu sou o líder de jovem e agora eu alcancei um nível X. Um grau mestre agora. E aí começa coisa boba, comparação de roupa do líder com o jovem, agora eu sou o líder, depois da igreja tem o momento do lanche, é o A, o B e o C que vai pro lanche. O fulano coisas não. Bem fúteis mesmo. Bem fúteis, mas é porque essa pessoa, ela não é líder ainda. Sim. Ponto. Nem sabe qual é a importância dela como ser um líder, né? Não é. Se você pega num conceito de liderança, a primeira coisa que um líder tem que fazer é se dedicar pelo aquele que ele está liderando. Se dedicar é abdicar do que eu acho, entendeu? É abdicar das minhas vontades, muitas vezes, para fazer aquilo que eu acredito que seja certo no nível da liderança que eu estou exercendo. Então é falar com quem eu não quero falar, é falar muitas vezes o que eu não quero falar pelo nível e pelo tipo, o conceito que eu estou inserido da liderança, que nesse caso é Cristo. Sim. Entendeu? Então, assim, essa é a grande dificuldade que eu vejo hoje. Então eu não quero desagradar o jovem, ao mesmo tempo eu tenho a minha panelinha do jovem, e aí eu tenho o grupo do louvor ali do jovem, que é meu preferido, ou o pessoal, e resumindo a história, se não mudar algo desse tipo, vai a panelinha e vai todo mundo pro inferno. Pronto. E a história é essa. Cara, é duro esse discurso, mas é a realidade. É a realidade. Eu já conversei com jovens por causa do meu livro de moralidade sexual, jovem que tinha esfrega pega junto pra mim com... uma basezinha dessa daqui, ó. Do lado aqui, fazendo favor. Já conversei com jovens... De acrílico. Que tinha questão de esfrega em namorada e tudo mais. E, cara, não é que ele tava zoando com a minha cara. Ele não estava zoando. Conversando assim, o cara não entendia. Ninguém tinha explicado pra ele exatamente por que aquilo era pecado e que era pecado. Sim. Olha que loucura. Eu já conversei com um jovem desse tipo, que achou que só era pecado se ele cometesse o ato direto com a namorada e tudo mais. Então, tipo, olha esse nível. É um básico que essa pessoa tinha que saber. Mas é o que você disse. Às vezes a pessoa tá ali dentro da igreja, mas não é ensinado, cara. Não é ensinado. Não é falado, porque entra num ciclo da monotonia. Sim. É aquele ritual de sempre. Domingo é o culto da família. Quarta-feira é uma oração. Sim. Quinta-feira, cura e libertação. Não estou falando que o erro seja aos títulos que são dados para uma reunião. Não. Fica-se num ciclo
aonde muitas das vezes a igreja que sai dessa bolha, todas as vezes ela é tida como uma igreja herege. Porque ela não faz mais aquilo que é o convencional que todo mundo faz. É a sistematização, né? Ela não tem culto 5 vezes na semana, mas ela tem um culto que seja para todos, por exemplo, mas durante a semana ela tem trabalhos. Trabalhos onde a pessoa está envolvida, seja para aprender da palavra, algo mais específico, né? Que isso hoje também tem mudado muito, né? Tem igrejas que não tem mais aquele... como eu posso dizer assim, na semana ter 4 cultos, 5 cultos. Vai cansar, ou o pessoal vai parar. Eu gosto de um pastor no Brasil, o pastor Hernani Santos. Quando ele está na região, eu sempre procuro ir. Na minha opinião, hoje, na nossa geração, ele é um dos grandes avivalistas. Sim. O senhor está fazendo grandes curas e milagres. As lives dele ficam bem lotadas. Sim. E assim, é um pastor bíblico e tudo mais. Tive um momento, no Jesus Day ele veio, e aí eu até entreguei pessoalmente um livro para ele, tive um momento ali. E, cara, ele tem um culto na igreja que ele é pastor, que é na madrugada, no meio da semana. E ele falou que o que mais lota é de jovem. Criança, o povo é batizado e ora em línguas e tal. Mas é porque ele entende que o foco, e ele passa isso para a igreja, o foco é o Senhor. Sabe? E quando eu entendo que o foco é o Senhor, tem um culto na madrugada, mas de manhã eu preciso ir trabalhar. Claro, todo mundo precisa ir trabalhar. Mas talvez a pessoa está ansiando, ela quer aquilo, ela está ali presente, ela está buscando o Senhor. Sabe? Então, é essa entrega. É esse nível de entrega. Quando a gente fala algo desse tipo... não é numa questão de a galera é 100% crítica, que isso. Não, mas é um zelo. Na Bíblia diz o zelo pela tua palavra, né? Isso me consome e eu vivo isso. Eu não tô falando, não é um personagem, cara, eu vivo isso, sabe? O meu livro, ele é um livro áspero, vamos se dizer. Sim. O segundo livro vai ser um livro mais áspero ainda. Mas é por quê? Porque é algo que o Senhor está comunicando comigo. Como eu disse, não foi algo que eu sonhava em fazer, mas eu também não sou hipócrita de dizer que essa mensagem que me tocou não é algo hoje que eu quero passar. É algo que eu quero passar. Tem que transmitir ela para outras pessoas. Transmitir. Né? E é algo que o Senhor me comunicou. Uma grande pergunta que eu me faço hoje, e eu faço para até pastores, será que o modus operandi que você atua hoje é o mesmo modus operandi que Cristo queria que fosse operado? Rapaz. De verdade, não é que é errado. Às vezes tem um culto aí na sua igreja, tudo certinho, é um pastor incrível, o dízimo é distribuído da melhor forma possível, tá tudo lindo. O problema é que às vezes a gente faz a coisa certa no momento errado, ou faz a coisa certa com a motivação errada. A pergunta que fica o jeito que é a tua sistematização hoje, se Cristo falasse com você hoje, sentasse nessa mesa, ele falaria que está exatamente do jeito que ele gostaria que fosse feito? Sabe? Talvez tem pastor que está construindo 10 igrejas e Cristo, na verdade, queria que essa renda fosse para as praças. Sim. Para a África, para o Piauí, não sei. Então, essa é a grande questão. Sabe? A performance, as coisas boas que estão sendo feitas e tudo mais. Mas Cristo quer que seja dessa forma hoje? Será que a gente está andando realmente na direção que Cristo quer que seja andado? Se a gente recebesse hoje vou colocar tecnologia. Se a gente recebesse um e-mail hoje, diretamente de Cristo, será que no e-mail ele ia estar dizendo assim, olha, só a igreja brasileira, muito obrigado, está totalmente alinhada, era isso mesmo que eu gostaria que estivesse acontecendo em 2025 e tal. Então, essa é uma coisa que tem que nos tocar. Sabe? Meu culto de jovens, será que os jovens estão caminhando do jeito que Cristo gostaria que caminhasse? Eu, como líder de jovens, será que eu estou fazendo como Cristo gostaria que eu fizesse? A motivação, né? É Cristo mesmo? Total. Será que estamos no centro da vontade do Senhor? Eu vi em um story seu que você colocou assim, falando que você jejuou para ter confirmação da escrita do livro, né? E como que é se entregar para Deus num momento assim de jejum para ter essa certeza? Porque às vezes, assim, antes de você falar, às vezes as pessoas que estão nos ouvindo nem sabem o que é um jejum. Às vezes acham que é só, vou me abster de comer um chocolate e tomar Coca-Cola por esse dia. Sim. O jejum, ele serve para que você não se afaste do Senhor. Essa é a percepção que eu tenho. Então, quando eu jejuo, não é para acessar um nível a mais. Na verdade, é para mim não perder o nível que eu deveria estar. Porque no dia a dia,
e as motivações diárias e tudo mais, isso vai me afastando do Senhor. Então, quando eu jejuo, eu me aproximo novamente do Senhor. Começa por aí. Tem pessoas que acham que vai... Nossa, quando eu jejuo... Ele acha que é um Power Ranger. Eu tô jejuando, agora eu vou acessar o Megazord. Sim. Eu tô jejuando, agora eu viro o Super Saiyajin. No 30º dia você vai alcançar... Não é, minha amiga. É porque, na verdade, você é um grande pecador. E se você não estiver jejuando, você vai se afastar cada vez mais. O jejum ele vai te aproximar mais do Senhor. Então, e na palavra diz, quando orardes, quando jejuardes. Então não é assim, se um dia você quiser fazer. Não, é quando. Porque tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Então o jejum ele faz isso conosco. E aí no livro, eu tive um discernimento do Senhor que era... E foi interessante, estava eu e minha esposa deitados. E aí, cara, eu tive essa percepção e ela também ao mesmo tempo. Que era para nós fazermos um jejum de abstinência sexual, que tem tudo a ver com o livro. Tem tudo a ver com o livro. E nós fizemos esse jejum de 15 dias. E aí, durante esse jejum que eu fiz, o Senhor me entregou muitas coisas do livro. Na verdade, 80% do livro veio nesse período de jejum. Muitas informações, muitas coisas que eram para estar no livro. Teve até um dia que marcou. Eu sentei, era umas 9 da manhã, na mesa ali da cozinha, e eu comecei a escrever. Tipo, eu não era o cara de escrever e tal. Eu comecei a escrever e o tempo passou que eu não vi. Eu lembro que era tipo 9 da noite, minha esposa me chamou e eu não tinha parado de escrever. Eu escrevi muita coisa ali. Eu acho que foi uns 4, 5 capítulos. Então, o jejum, ele traz essa proximidade, ele traz essa conexão com o Senhor. Então, seja um jejum de abstinência sexual, óbvio, a Bíblia diz que quando você faz um jejum de abstinência sexual, você compartilha isso com o seu cônjuge. Sim, tem que ser em comum acordo, né? Em comum acordo, né? Então, em comum acordo. Agora pode ser um jejum também de abstinência de alimentos, seja no período integral, seja em meio período. Então, o jejum ele é muito importante para trazer para nós essa conexão com o Senhor. Eu sempre procuro fazer, né, jejum em períodos ali, para que, é o que nem a gente falou, é algo que o Senhor já estava dizendo para fazermos. Tem muitas pessoas que ainda acreditam, eu não preciso fazer um jejum, ou algo. Não tem sentido. Está na palavra do Senhor, quando jejuardes, quando orardes. Então isso daí vai te aproximar mais, vai te trazer mais sensibilidade. Nós temos que ser sensíveis à voz do Senhor. Nós temos que entender o que o Senhor está comunicando conosco. Então o jejum ele é muito importante para isso. Micael, eu tenho um objetivo, algo na vida ali, quero entender se realmente é do Senhor, jejua. Leva isso. Tem jejuns que eu já fiz, porque tem pessoas também que eu só vou jejuar quando Jesus pedir. Já aconteceu, eu escutei gente assim. Aí eu falei, mas quando você jejuou? Nunca. Eu falei, mas por quê? Jesus nunca pediu. Eu falei, mas... Ou você não entendeu, você não ouviu, irmão. Tá lá na palavra, vai pedir agora. Aí você abre lá, quando jejuar, pronto, acabou de pedir. Não é isso aqui não. Começa agora. Essa mensagem não é pra mim não. Então o cara quer, aquela piada lá, né? Se Jesus falar pra você assim, pega esse dinheiro que tá na tua conta e gasta tudo à toa. Pronto. Tipo assim, você já vai na hora. Aí se ele falar assim, pega todo o dinheiro e doa pro vizinho. Você vai pedir 50 confirmação. Não, senhor, é para doar. Então, quando é bom pra mim, eu não precisa. Não preciso. Então, assim, do jejum, cara, você tem que jejuar. Eu já tive jejuns que eu iniciei. Falei, eu vou iniciar um jejum. Óbvio que o jejum tem que ser para ter mais relacionamento com o Senhor. Não é uma moeda de troca também. E teve jejuns em momentos específicos, o Senhor fala muito comigo nessa questão de discernimento espiritual, né? Sobre, algumas vezes tem algumas visões abertas, algo do tipo de mundo espiritual. Então já teve jejuns específicos. O Senhor falou, faz um jejum, começa um jejum amanhã, começa um jejum semana que vem. Então já aconteceu algo desse tipo e já aconteceu jejuns totalmente voluntários. Sim. Mas independente de como for, tem que jejuar. Tem que jejuar. E como assimilar essas informações que vêm da parte de Deus para que você possa transcrever isso de uma forma para que as outras pessoas entendam. Você fala em sentido de livros ou... Do livro, porque você disse que você jejuou em momentos oportunos para pedir uma confirmação da parte de Deus. Como assimilar isso e passar para o próximo? Porque pelo pouco que você falou, que assim, eu creio que você e sua esposa compartilham bastante de informações daquilo que Deus fala um pro outro, né? Casais, tem que compartilhar, hein? Deus mostrou, fala pra esposa que às vezes a resposta ele já colocou na boca dela, hein? É verdade. A dica aí, hein? Presta atenção. Eu digo assim, nesse contexto de receber tudo isso que Deus te entrega e colocar no papel no sentido do livro.
Para ser mais específico. Como organizar essas informações? Que Deus vai mostrando, como você falou, começou um horário, quando você vai ver já estava à noite. Já estava. E você ali direto escrevendo. Como assimilar isso? Total. Hoje eu até eu tenho, né, uma editora. Até a segunda edição do meu livro vai sair pela minha própria editora. Porque muitos irmãos, depois que eu lancei o livro, tinham muitas dúvidas sobre: Micael, eu acredito que o Senhor está me dando uma mensagem. Como que eu faço isso? Como que eu sei que é do Senhor? Como que eu organizo isso? Então, o Senhor me trouxe o primeiro livro de uma forma, e depois de um tempo, eu escutei o próprio pastor Luciano Subirá, que é um dos grandes escritores da nação. Foi bem interessante, porque o modus operandi que o Senhor falava com ele foi o mesmo que aconteceu comigo. Então eu falei, amém, testificou. E aí eu passo para todo mundo. Que é o quê? O Senhor vai te dando informações, você vai guardando no celular, no computador, onde for. Depois de um tempo, quando você já estiver tendo esse discernimento de que já está com uma quantidade geral de informações, aí você começa a organização. Então você vai lendo, você vai entendendo, poxa, isso aqui é um primeiro capítulo, esse daqui é o terceiro, esse daqui é o quarto. Então primeiro só vai escrevendo, só vai colocando esse conteúdo em algum lugar, e depois disso você vai começar a entender a organização disso. Um ponto importante, se é algum assunto que você domina, tenha discernimento e sensibilidade para entender se o Senhor quer que você coloque isso ou não. Nesse livro aqui, a ideia minha, Micael, quando eu entendi, é para escrever o livro. Eu sabia que o Senhor tinha pedido, eu sabia o tema e eu sabia que era para escrever. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Falei, beleza, eu vou estudar sobre o assunto. Aí na minha mente, um capítulo eu vou fazer com um neurocientista, que ele vai falar sobre a pornografia na visão científica. Sim. Eu já polei na minha mente. Já como colocou fazer. Tudo pronto. Tudo pronto. Aí o Senhor falou pra mim assim, não vai ser nada desse jeito. Vai ser um livro testemunhal com base bíblica em todos os capítulos. Pronto. Então assim, eu gosto de uma frase do pastor Luiz Hermínio, que ele fala assim, toma cuidado quando você sabe fazer algo, para que você não faça porque você sabe e sim faça porque o Senhor pediu para fazer. Entendi. Então, quando eu já sabia do livro que era para mim escrever, a primeira coisa que eu fiz foi, eu vou escrever do jeito que eu sei. E aí é a sensibilidade. É você entendendo. Micael, como que eu sei que eu tô escrevendo e não era para ser assim? No meu caso, meu coração fechava. Sabe? Quando eu pensava em colocar alguma coisa científica ou algo... Cara, o coração fechava. Aí eu falava, pô, isso não é o que Deus quer. Não cabe. Não é. E aí quando eu escrevia algo testemunhal, quando eu ia entender biblicamente sobre o assunto e tudo mais, aí eu sentia alegria, eu sentia paz em fazer isso. Então, de novo, entra a sensibilidade. Sim. Está alinhado com o Senhor, óbvio. Não tem sentido eu escrevendo um livro de pornografia, consumindo pornografia todo dia. Que isso. Entendeu? Então, é essa sensibilidade. Então, seja sensível ao Senhor e toma cuidado para que você não faça do jeito que você acredita que tem que ser feito. Entenda o jeito que o Senhor quer que seja feito. Né? Então ali você vai fazendo exatamente da forma que o Senhor deseja. Muita gente que lê o livro me fala, você não acredita no que a ciência diz sobre essa área? Ou você já estudou sobre como que a ciência diz? Eu já estudei, eu sei os malefícios. É como se eles quisessem que tivesse isso no livro. Tipo assim, pô, se tivesse isso estaria completo. Tem a base bíblica, tem o seu testemunho, só faltou falar da parte científica, porque aí eu poderia dar o livro para qualquer pessoa. Entendi. Mesmo que o cara não acredite em Cristo, vai ter a base ali. No sentido assim, ficaria mais comercial. Mais comercial. Mas não era o que o Senhor queria que eu fizesse. Eu tenho essas informações, né? Eu sei explicar para uma pessoa na base científica e tudo mais, mas não era dessa parte. Como também eu entendi muito a fundo de forma espiritual, muito. Eu entendi como as religiões, todas as religiões veem a questão da sexualidade. Eu entendi sobre como o budismo vê isso, o candomblé, enfim, fiz um estudo profundo. Mas também o Senhor não queria que eu aprofundasse no livro. Entendi. Tem pessoas que eu converso sobre. Então, assim, essa sensibilidade, o que o Senhor deseja que faça. Tem parte do livro que eu falo sobre oração em línguas. Comercialmente, não seria bom eu falar isso, porque talvez eu vou num tipo de um pessoal que eles não acreditam nessa linha. Entende? Não entendem. E aí o cara vai falar, não vou chamar esse rapaz na minha igreja porque o livro dele tem coisas que a gente não segue na nossa doutrina. Mas o Senhor quis assim. Entende? Então é a sensibilidade, é aquilo que eu falei. Às vezes você vai ver algo que é certo, você não quer fazer. A questão é qual que é a motivação para não fazer. Entende? Que nem outra coisa para finalizar esse assunto. Eu não tenho lucro com esse livro.
Um dia eu estava lá na igreja e o Senhor falou para mim, todo o dinheiro desse livro você vai ofertar especificamente aqui na sua igreja, na igreja que você frequenta. Entende? Por que eu vi que era do Senhor? Porque eu não queria. Não queria. Entendi. Eu falei, eu vou vender o livro, vou fazer uma renda. Eu falei, e aí eu vi que era do Senhor. A ambição de crescimento não entrou no seu coração. Total, Você entendeu? fez mais pelo reino mesmo, ouvindo a voz de Deus. Era isso. Então, assim, eu vi que era do Senhor. Falei, eu voluntariamente não faria exatamente algo desse tipo. Sim. Óbvio, até porque eu não tenho uma grande estrutura financeira, mas eu vi que era uma coisa que o Senhor queria. Então, amém. Vai ser assim. Entende? Então, assim, escutar as coisas, porque o Senhor está se comunicando. A questão é, nós estamos escutando, não. É sobre nós, não é sobre ele. Entendeu? A confusão é igual o profeta quando faz uma profecia. Na maioria das vezes, a profecia veio de uma forma exatamente como o Senhor queria que fosse comunicado. O problema é do comunicador. Como que ele passa isso pra frente? Quem aqui não conhece um profeta que às vezes era pra ser ponto final e ele pôs uma vírgula? Rapaz, porque se empolgou? E vai nascer! Exatamente, entendeu? Tem momento ali, era o ponto final, mas aí o cara pôs vírgula. Então, o Senhor comunica. O que eu tô fazendo com o que ele comunica? É para escrever? Vou vendo o que o Senhor tá falando, entendeu? Escrevi, vou ler isso, vou ver se meu coração se alegra. Outra coisa do livro, quando eu terminei de escrever, eu falei, perfeito, o que eu vou fazer agora? Vou lançar um seminário. Pronto. Vai ser top. Seminário 3 dias, onde eu vou falar do livro inteiro. E aí eu falo com as igrejas e tal, e desenhei. De novo, a mente comercial. Eu sou comercial, eu trabalho com isso na minha vida profissional. Sim. E pronto, legal. Vai ser bom, porque a motivação era ruim? Não era. Eu falei assim, aí a pessoa vai entender exatamente o assunto. Era bom, não era só sobre dinheiro. Porque também, se o senhor quisesse que eu não ganhasse dinheiro com o seminário, beleza. Eu não ganharia, mas seria bom o pessoal entender. Mas eu senti que não era para fazer. Senti que não era para fazer um seminário. E eu não fiz. Pode ser que amanhã o senhor diga, faça. Entende? Então, assim, é seguir, cara, a direção do Senhor. E entrando nesse assunto de seguir a direção do Senhor, você falou que esse próximo livro você vai estar falando sobre o Espírito Santo. Sim. Certo? E qual a importância do Espírito Santo para a sua vida? Cara, quando eu fui fazer esse livro, quando eu terminei de escrever esse livro, eu estava lendo a última página. E quando eu estava lendo a última página, o Senhor fez exatamente igual quando ele falou desse. Ele falou assim, você vai escrever um outro livro e o nome desse livro vai ser Crente com Caráter. E você vai falar sobre o Espírito Santo. Então, do segundo livro, eu acredito que o Senhor até usou esse modus operandi, que era para mim não ter dúvida nenhuma. Sim. Que era para escrever o segundo livro. Porque ele usou o mesmo modus operandi. E o Senhor, óbvio, na sua plena sabedoria, ele sabia já que se ele tivesse falado para alguém falar para mim ou algo do tipo, por ser um tema que eu não tinha um domínio, não era algo testemunhal, sim, eu ia ficar batendo muita cabeça se era para escrever ou não. Sim, poder ficar gerando uma dúvida e você perdendo tempo, exatamente, tentando buscar ali umas confirmações, uma certeza, né? Então ele já trouxe direto com você já da maneira que você conhece, que é a voz do Pai. Exatamente. E aí eu tive a certeza, mas gerou muito desafio. Porque eu conhecia o Espírito Santo de uma forma, e aí eu tive que mergulhar. E aí a gente faz orações perigosas. Eu fiz uma que eu faço até hoje. Eu falo, Senhor, revela para mim exatamente como que o Senhor quer que eu fale do Espírito Santo. Sim. Eu quero entender isso em um nível de profundidade. E aí tem uma frase que vai estar no livro, que aí responde essa pergunta. A frase que vai estar é: o que te faz permanecer? O que te faz permanecer? E é uma frase que eu vou usar até em igrejas quando eu for falar, sim, sobre o livro. O que te faz permanecer na igreja que você está? É o som? É a pregação? É a eloquência do pastor? É achar um sócio que seja cristão? É achar uma namorada, um namorado, uma esposa? Se o que te faz permanecer é o som, se queimar a caixa de som, você não vem mais na igreja. Não vem. Se o que te faz permanecer é a eloquência do pastor, se tiver um outro pastor, você não vem mais. Se o que faz permanecer é achar um sócio cristão, quando você achar, você não vem mais. Uma namorada, quando casar, não vem mais. Se o que te faz permanecer alguma dessas coisas, você não vai ter secreto. Porque no secreto não tem o som, não tem o pastor, não tem as outras motivações. Então a única coisa que nos faz permanecer caminhando com o Senhor é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele traz
Qual que é o papel do Espírito Santo? Cristo mesmo diz. O Espírito Santo, usando uma linguagem que todos entendem, ele é esse intermediador. O Espírito Santo, ele traz para nós uma revelação de quem Cristo é. E o livro ele fala sobre isso, sobre o fruto do Espírito Santo, que é fruto. O que é o fruto? É como se fosse uma mexerica, ela tem várias partes. Então ela tem ali o amor, a paz, benignidade, longanimidade, fidelidade, enfim, os 9 atributos. Sim. Então são os atributos do quê? São as características de Cristo. Quando eu digo que eu sou cristão, não é os dons que comprovam isso. Até porque Cristo disse que no último dia as pessoas vão dizer, eu profetizei. O que é profetizar? É dom. Isso não é sinal de salvação e nem de nível de cristianismo, né? Eu expulsei demônios. Então, o que faz eu entender que eu sou realmente cristão? O fruto. O fruto do Espírito Santo. Eu tenho fruto. O fruto é a característica. O fruto é a evidência para as outras pessoas que eu sou uma nova criatura. É aquela pessoa que você olhava, que o cara xingava todo mundo, que era arrogante, ele começou a ir na igreja, aí o vizinho que nem é cristão, na verdade odeia crente, olha pra ele e fala assim, rapaz, olha lá, o cara cumprimenta a gente, tá abraçando a mulher. Mudou, hein? Pai, esse dia um cara bateu no carro dele lá, ele de boa, conversou com o cara e tudo mais. Isso converte. Não é o dom. O dom, ele é ferramenta. Eu sou pedreiro, qual que é a minha ferramenta? A enxada, a pá. O dom é ferramenta para o ID. O dom é ferramenta para o ID. O que evidencia meu cristianismo? O fruto. É o fruto. Então, o Espírito Santo, para mim, e teria que ser para a igreja, ele é a base. Como que tem que ser o processo? Reconexão do que eu perdi no Éden. Então, eu me reconecto. Sim. Eu vejo que Cristo é suficiente, é o meu Salvador, e eu tenho o meu primeiro contato. Depois, é a santidade inicial. Depois eu vou para a santidade progressiva. Na santidade progressiva, como que eu alcanço ela? Com o Espírito Santo, através do fruto, porque agora eu tenho que ser parecido com Cristo. Eu tenho que ter as características de Cristo. É o fruto. O que acontece? A pessoa se reconecta, santidade inicial, e ela vai para o ID. Ela já quer pregar para todo mundo na rua. Já pulou várias etapas, né? Aí ela tinha problema com pornografia, a primeira pessoa que ela vai evangelizar na saída de um baile funk, uma moça com um short de 1 palmo. Aí naquele mesmo dia ela evangelizou uma menina no começo da noite e no final da noite essa pessoa estava vendo pornografia. É a realidade. Por quê? Porque ela não passou pelo processo. Sim. Sabe? É importante a gente passar pelo processo. O Senhor não quer pessoas imaturas na fé. Sabe? Então o fruto ele traz essa capacidade. Esse entendimento. Você falando agora aí, é até como que é as coisas, né? O mundo, até o mundo, ele escorraça o falso cristão. Total. Ele deixa bem escancarado. Sim. Eu tava vendo esses dias, né? Não vou falar o termo em inglês, que eu não pronuncio muito bem. Mas era uma premiação de música, né, lá nos Estados Unidos. E tava o Kirk Franklin, né? Ele foi lá para ganhar um dos prêmios e tal. E aí aquele humorista, agora esqueci o nome dele. Um pequenininho. Foi muito assim, cara, ele foi bem na veia. Ele pegou e começou a satirizar o Kirk Franklin. Porque em uma das falas ele falava assim, cara, olha, esse jeito que você anda rebolando aí, irmão, você é da igreja. E os irmãos não dançam assim, hein? Aí, posso ouvir um amém? Cara, a maioria que tava ali, porque não era um evento cristão. Sim. Todo mundo fazendo o quê? Amém. Aquele coro. Nossa. Cara, e aí a câmera deu um zoom na cara dele, assim, ele tava bem nas primeiras fileiras, assim. Deu um zoom na cara dele, ele não sabia para onde ele olhava. A mulher que tava do lado dele, não sei se é a esposa, quem que era, ela olhava pra cara dele, ela colocava a mão assim na cabeça. E o humorista lá que tava falando, cara, ele não parava de falar. Falando, cara, o jeito que você rebola, o jeito que você dança, eu não sabia que na igreja era assim, você tá parecendo ele falou lá o nome de uma cantora, rebolando e tal. Tipo assim, tudo do que você tinha dito, né, sobre nós termos ali o fruto do Espírito Santo. E quando nós chegamos para falar para as pessoas sobre Jesus e elas não reconhecem isso em nós, cara, elas vão jogar isso na nossa cara. Total.
O mundo joga na nossa cara, e até um pouco antes que nós estávamos falando, e muitas das vezes nas igrejas, nós estamos com medo de falar a verdade pro irmão. Total. Como é lá fora? Como é levar a palavra para um ex-presidiário, para um adicto, por exemplo? Como é você se deparar com essa pessoa onde ela vai olhar no fundo dos seus olhos e falar, cara, você tá tremendo por quê? Sim. Total. Você não passa certeza no que você fala. É. E esse é o problema. Porque a primeira vez que nós vemos a palavra cristão na Bíblia, não foi uma autorrotulação. As pessoas que não seguiam a Cristo, que chamavam de o caminho, sim, as pessoas que não seguiam a Cristo, reconheceram aqueles que o seguiam e os apelidaram de cristãos. Então isso mostra que o comportamento daquelas pessoas faziam com que os outros entendessem que elas eram cristãs. sim. A pergunta é, se a gente não abrisse a boca hoje, na rua as pessoas reconheceriam que você é cristão? É igual o Pedro, né? Lá em volta ali da fogueira, e ele é reconhecido. Total. Né? Cara, você fala como eles. É. Né? Sim, né? Parafraseando, né? Que nós dizemos nos cultos. Você fala como ele, as suas vestes é igual a deles. Não, eu vi você com eles. Não. E não tem como fugir, né? Não tem como. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem como não ser perseguido. Se o cara é cristão e a vida dele tá tudo dando muito certo, cara, tá sendo aprovado por todo mundo, seja em todas as áreas, no trabalho, na igreja, no vínculo de amigos. Entenda uma coisa, se tá acontecendo com você, vai ter uma hora que você vai ser desaprovado. Não tem como você ser cristão e você agradar a todo mundo. Sabe? Por isso que chega um momento da pessoa que o evangelho fofo que ela conhece tem um momento que ou ela realmente vai conhecer a Cristo ou ela vai se afastar. Porque alguém vai te desagradar. Até porque não é pro mundo nos amar, né? Exatamente. Não é. Não tem como. É para ser contrário à nossa convicção de fé em Cristo. O fruto e a carne, eles não são comportamentos, eles são sistemas de governo. E um governo entende quando o outro é de outro governo. Entende? Então, se eu ando no fruto, se eu ando nas características de Cristo, eu faço parte de um outro governo, eu tenho um rei. Sim. Eu tenho alguém que governa a minha vida. E o outro que está no outro sistema de governo, ele vai enxergar isso. E vai ter confronto. E quando tiver confronto, ou eu evidencio, ou eu mostro daquele governo que eu sou, eu mostro quem que eu sou realmente, ou eu vou abaixar a minha cabeça e tudo mais, e o Senhor diz que aquele que não confessar Ele, o que vai acontecer? Rapaz de Deus. Entende? Lá Ele também vai negar você. Sim. Então vai ter confronto. Diante de tudo aquilo que é celestial, Ele vai te negar. Vai negar. Então não tem como agradar. Eu vejo que existe caminho de pessoas incríveis do Senhor, líderes e tudo mais, pessoas do Senhor, mas começa a ir por um caminho de querer ganhar alguns espaços e vai ter uma hora que não vai ter como ganhar todos os espaços, cara. De verdade, eu sei que é legal e a gente sonha com isso. Ah, nossa, tomara que tenha o cristianismo na Globo, no SBT, no YouTube, nos estádios, em todo lugar. Não vai ter como, porque se eu tiver em todos os lugares e todo mundo estiver feliz que eu tô falando de Jesus, deu errado. Tá errado. Não tem como eu agradar todo mundo. Até porque, o mundo jaz do maligno. E você falando isso, pessoal, presta bastante atenção à profundidade que nós estamos agora. Nós estamos falando aqui de convicção para cristão. Sim. Não é ter a aprovação do mundo, mas é falar a verdade. Nós não estamos falando aqui que você vai chegar nos lugares e seu herege, raça de víbora e tal. Não. Exatamente. Nós estamos falando do quê? Do fruto do Espírito Santo, cara. É. Que é manifestado através das suas atitudes. Como você disse, o exemplo do cara bater no carro e ele, Sim. não, tudo beleza. Tá, é o comportamento. Como eu falei, eu lido muito no meio de empresas, empresários, tudo isso. Não são coisas, eu sempre digo assim, são coisas que às vezes passaria despercebido. É um exemplo, você está numa reunião de amigos que não são cristãos. Um ou outro mas tem alguns que não são. Sim. É quando passar uma moça
Um exemplo, os seus amigos que estão olhando para aquela moça percebem que você não olhou. Qual que é a sua reação, né? E aí, se você não olhou uma vez, você não olhou duas, isso começa a irritar esse cara. Por que começa a irritar? É o que eu falei, existe um governo na vida dele, ele enxerga que na tua vida existe um outro governo. Olha o santão aí, ó. Isso irrita esse cara. Então, assim, essa é a questão de desagradar. Ou senão é quando você tá na empresa, que aí às vezes você vai pagar um negócio ou algo do tipo, e aí sobrou algo financeiro, e você poderia pegar aquilo e você falar não, porque não. O que você segue diz que você tem que ver em honestidade. Isso desagrada, isso corrói o cara que tá ali. Porque é um outro sistema de governo. Sim. Pra ele já não perdia tempo. Não perdia tempo. Então, eu costumo dizer assim, o que afasta as pessoas do cristianismo não é a questão do ateísmo, é o subcristianismo. É o subcristianismo. Porque aquele cara que vive no mundo, ele olha pra você, se ele vê que você é um subcristão, sim, você vive só no milagre da calçada. Já ouviu falar do milagre da calçada? Sim, o Clever contou aqui. O cara pisou na calçada da igreja, ele muda. Sim. É outra pessoa. O cara que não é cristão, ele vê que você vive no milagre da calçada, que você é um subcristão, que você é um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. O cara vê que você é assim, esse cara, você está estragando a questão do cristianismo. Entre aspas, assim, sim, na visão desse cara. É aquela percepção. Pra que eu vou na igreja se esse cara aí todo domingo coloca terno e gravata, isso, mas chega no sábado, ele passa aqui na porta, que ele saiu do mercado, com as latinhas dele, e de madrugada ele espanca a esposa. Olha pra mulherada igual eu olho. Tira vantagem na empresa igual eu tiro. Sim. Cara, o que muda da minha vida pra esse cara? Eu não quero isso daí, não. Isso atrapalha muito, porque as pessoas não cristãs, né, assim dizendo, ela tem ela consome o que nós passamos para elas no dia a dia, né? Total. No contexto do trabalho, se você é um falso cristão e vira só um moralista para querer colocar só regras totalmente fora do contexto do Evangelho do Senhor, sim, que nós sabemos que hoje é outra geração, é outra fase. As pessoas não estão apenas ficando naquilo que elas ouvem. Muitas pessoas estão buscando a fundo aquela resposta. É por isso que hoje muitas pessoas não estão mais aplaudindo para tudo. Sim. Né? Um cara fala qualquer coisa assim bonita, assim dizer, e a pessoa... tem 10 ali, pelo menos 3 vai ter coragem de falar, não, mas será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Vou procurar nessa Bíblia dos crentes aí para ver se isso é verdadeiro. Vai ter coragem de defender aquilo, né? Eu gosto muito, não tenho nenhuma. Eu gosto muito da questão de tatuagem. Acho legal, interessante e tal. E eu já pensei em fazer uma tatuagem que evidencia o meu cristianismo. Algum versículo, alguma coisa do tipo. Mas sabe o que faz eu pensar em ter a tatuagem? É se amanhã tiver uma perseguição ou algo do tipo e chegar um cara em mim e falar assim, irmão, o negócio é o seguinte, você não tem essa tatuagem aí escrito Jesus Cristo? Você não acredita em Jesus Cristo? Então eu vou arrancar tua cabeça aqui agora. Eu vou te espancar, vou fazer algo do tipo. O que eu fico pensando comigo mesmo é, será que a mesma motivação hoje que faz eu escrever algo de Jesus, ela vai perpetuar em um nível que vai fazer eu dar a minha vida naquele momento por aquilo que viralizou, eu tatuei? Né? O pessoal lá da igreja lá fazendo as tatuagens, né? É algo desse tipo. Então, assim, é profundo, cara. Não é um falso moralismo, não é... É profundidade, é no sentido que o cristianismo é isso. É isso, cara. É você entender que o que você tá falando... Os pregadores pregavam pronto pra morrer. Pronto pra morrer. O cara pregava pra morrer. Entende? É sobre isso. Esse é o principal entendimento. Às vezes, pra evangelizar, eu vejo muito. Às vezes o cara em Uber, algo do tipo, ele tem uma tatuagem de cruz, algo do tipo. Sim. Aí eu falo pra ele assim, bicho, você sabe o que aconteceu nessa cruz aí? Não, mas você sabe o que aconteceu aí, cara? E aí a gente fala do que aconteceu no Calvário. Tá, isso, aquilo. É a falta de entendimento. A questão superficial das coisas, elas vão cada vez mais tirando uma profundidade. A gente tem que é difícil para nós, como a gente vive em um sistema democrático, é difícil a gente entender o que é um governo, o que é um sistema de governo.
Então a gente às vezes acredita, né? E eu também, todos nós passamos por isso. Às vezes que Deus tem, às vezes, problema com a autoimagem dele, ou necessidade de aprovação. Sim. Então, nossa, eu vou lá orar como se, tipo assim, Deus estivesse triste naquele... Por quê? Vou lá, né? Cara, Deus não tem problema de autoimagem, Deus não tem problema de rejeição, paternidade. Pelo contrário, né? Quem tem somos nós, isso. Entende? Então, assim, é um sistema diferente. É a todo momento a gente negando a si mesmo, e a todo momento a gente tentando ver. E quem tá falando aqui, nós estamos falando, não é que a gente. Eu sou o supra-sumo. Não, meu Deus. É uma luta diária, mas é uma questão de eu entender o quê? Pô, cara, é algo maior do que eu. É algo que eu preciso viver, eu preciso respirar para isso. No meu caso, cara, eu tenho um livro que eu falo de imoralidade sexual. Eu tenho que lutar todos os dias. O nome do livro é A Tentação de Cada Dia. É todos os dias. Por quê? Porque é algo que o Senhor colocou, que tem pessoas que aparecem na minha vida que sofrem com isso, e eu quero estar junto para ajudar essa pessoa. Eu quero poder estar auxiliando. Eu quero poder chegar no último dia e falar, Senhor, eu fiz algo. Eu estive fazendo algo que o Senhor me pediu e eu fui fiel a isso. Sim. Sabe, é sobre uma caminhada. Mesmo que não me traga coisas que o mundo diz que são importantes, mesmo que não me traga reconhecimento no mundo, mesmo que não me traga fortuna de dinheiro, mas me traga o quê? Fidelidade àquilo que o Senhor me deu. Se você olhar Jeremias, de verdade, olha com uma percepção só do livro de Jeremias. Qual que é o case de sucesso de Jeremias? Você tá louco, cara. Pregou, apanhou, foi humilhado. Quantos se converteram? Não tem. Entende? Agora olha uma percepção geral da Bíblia inteira. Não foi importante a gente entender o que aconteceu? Então é uma percepção além de nós. É além de nós. Às vezes você olha e fala, pô, não tá dando certo isso, não tá... É uma percepção além disso. A colheita, ela pode acontecer, talvez nem na sua geração. Sim. Mas está sendo fiel àquilo que o Senhor está... Nós somos responsáveis pelo que estamos fazendo na nossa geração. Nós somos responsáveis. Nós precisamos. Que nem aqui. É incrível o projeto. Os irmãos estão aqui, cara. Estão plantando algo. Estão fazendo algo. Estão colocando. Se uma pessoa ver um podcast desse, se uma pessoa levar essa palavra adiante, nós somos responsáveis. Nós precisamos se posicionar. Se posicionar para quem está fora da igreja, pregar, evangelizar, e se posicionar também para quem está dentro, e às vezes a gente vê que não está em um caminho que deveria estar com o Senhor, e nós precisamos falar. Tem que falar. Sim. Oxe, Paulo não falava? Paulo confrontou, tem parte que ele confrontou até o próprio Pedro. Sim. Precisa desse confronto. Confronto em amor. Sim, Esse é o ponto, né? O amor. Em passar para o próximo tudo isso que nós estamos falando aqui com um amor. Sabendo que do outro lado tem uma alma, né? Tem uma alma, tem uma pessoa que está sofrendo, tá na dificuldade, tá ali calado, não conseguiu se abrir com ninguém. E muitas das vezes você tá lá no teu quarto orando, falando, Deus, me leva. Sim. Para mim falar para as pessoas. E aí Deus te coloca diante dessas pessoas. E se você não consegue passar a verdade bíblica para elas, elas vão viver uma ilusão, cara. Você falando aí e o Espírito Santo aqui falando para mim. O que eu tenho é duradouro. Amém, É para uma eternidade. Eu já estou ensinando vocês como será o meu reino. Amém. O momento que você começou a falar sobre o governo, e eu, Deus, que maravilha. É como que, às vezes, a gente lê e passa desapercebido que ele já está nos mostrando como será o governo dele, cara. Amém. Quando estivermos diante de tudo aquilo que ele tem preparado para nós, e nós chegar e dizer, Deus, o que eu tenho para apresentar diante do Senhor, os frutos estão aqui. Total. Eu fui fiel. E esse confronto em amor. Eu tive uma experiência falando nessa parte, estava em um momento de oração em um determinado lugar, e aí eu senti compaixão para orar por uma jovem que estava lá. Essa jovem deve ter uns 12 anos de idade. Senti uma compaixão e uma palavra de conhecimento ali, de sabedoria também. E eu fui até ela e eu falei, né, eu percebo que você está se sentindo assim, 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 assim. E o Senhor vai usar muito você através dos devocionais que você faz. Você vai falar com outras pessoas. E eu falei algo, aquela jovem chorou bastante e tal, confirmou aquilo, conversou comigo. E aí eu conversando com ela, eu olhei um pouco adiante e eu vi um homem. E ela não falou nada, mas eu tive um discernimento que aquele homem é do pai dela.
E quando eu olhei aquele homem, eu tive discernimento que ele era o pai dela, e o Senhor me mostrou algo pesadíssimo, sexual, sobre ele e ela. Meu Deus. E quando o Senhor me mostrou isso, me deu uma raiva humana. Sim. E me deu uma ira, e eu comecei a ficar muito nervoso com tudo aquilo, muito mesmo. E aí o Senhor me deu uma compaixão e um amor sobre no sentido de que era para mim falar com aquela pessoa ali, e o Senhor me fez eu ter essa compaixão de conversar com essa pessoa. E aí eu fui lá e eu comecei falando, falei, olha fulano, existe algo desse tipo? Falei, existe algo a nível sexual, que você sabe, não preciso te falar, e o Senhor está esperando você se arrepender diante dele, disso que você fez, nananana, e aquele cara ficou muito constrangido, mas muito, e tal, ele confirmou algo, não falei especificamente o que o Senhor me diz, eu sei que é crime isso também, e óbvio que não tem como eu chegar em um lugar e falar, enfim, precisava de uma confissão, precisava, vira um tumulto. Não tem como, tem coisas que são muito particulares, e enfim, mas era um olhar de compaixão que o Senhor trouxe sobre uma situação. O que isso mostra? Que me marcou, virou uma cicatriz em mim. Que o Senhor ama todas as... Eu já tive trabalho em presídios também. Já fui com algumas pessoas. Eu gosto de uma frase de um pastor Márcio, que organiza aqui na região o trabalho em presídio. Ele fala, enquanto respirar tem chance. Então, o Senhor, ele tá em busca de pessoas. Às vezes a gente confronta com amor. Esse rapaz aí foi um confronto. Mas foi um amor de acordo com a alma dele. Sim. Entendeu? Ali já dava para ver que o Senhor estava apertando ele. Sabe? O Senhor já estava apertando sobre aquilo que estava acontecendo. E óbvio, se depois o Senhor quiser que alguém faça mais alguma outra coisa, que tenha outro tipo de repreensão, que isso aconteça e cada um tem que pagar pelas coisas que faz. Mas é a gente entender que nós estamos aqui para ajudar as pessoas que não conheceram a Cristo e também para sermos boca do Senhor, talvez de pessoas que estão dentro da igreja, mas por algum motivo se distanciaram. Eu vejo que a gente tem o Brasil, ele é muito bom em trazer pessoas para Cristo. Cara, a gente é muito bom em evangelismo. A gente é muito criativo. De verdade, somos muito bons. Mas nós somos péssimos em reter essas pessoas. Essa é a verdade. É péssimo em reter. Vem 20, sai 50. Não retém, cara. Sim. Por isso que eu disse aquilo lá no começo. E eu estou dizendo agora, próximo do nosso caminho final. Será que estamos fazendo o que exatamente Cristo queria que fosse feito? Eu sei que nós temos um ID. Mas será que Cristo também está achando incrível isso de trazermos 50 para a igreja e sair 40? Será que é isso mesmo? Isso é o que está me confrontando. Sim. Esse livro, o segundo que eu estou escrevendo, que fala sobre fruto do Espírito Santo, e a parte central que o Senhor me trouxe, que seria o coração do livro, é sobre isso. Eu estava trabalhando numa empresa e eu tinha que estruturar um processo de pós-vendas nessa empresa. E eu estruturando o processo de pós-vendas, e aí um dia o Senhor me falou assim, estuda um pouco sobre como está sendo o meu pós-vendas. Com uma linguagem que eu estava, né, de negócio. Sim. E eu fui estudar, e aí foi quando eu fui entendendo que de cada 3 cristãos no Brasil, 1 está desviado. Então, se a gente pegar de 70% de cristãos que dizem que tem um país, cara, mais do que a metade disso é nominal, certo? Se a gente pegar para estudar, olha que interessante isso. Hoje um cristão tem, em média, o que tem mais. O que tem mais tem ali 3 filhos. O que tem mais. Se eu pegar um muçulmano que tem menos filhos, são 4. O que tem menos. Então é estatística, você não precisa nem ser cristão. É matemática pura. Em 40 anos... E quem que é os cristãos hoje? No Brasil. O cristão hoje é a tia do coque. Sim. É a dona Lourdes. É a dona Maria. Esses são os cristãos no Brasil. É acima de 60 anos de idade, a grande maioria. Então, é números, estatística. Se eu pegar o número de cristãos que é acima de 70 anos de idade, certo? Se eu pegar o número de filhos que nós estamos tendo, que é no máximo 3, e eu pegar o Islã, que o número menos de filho é 4. Hoje, um muçulmano com menos de 30 anos de idade, ele converte para o islamismo no mínimo 12 pessoas no ano. Ou seja, 1 por mês. Então é matemática. Em 40 anos, o Islã vai ser a religião predominante. Se não acontecer um grande avivamento. Sim. É matemática. Matemática pura. Nível de reprodução, os cristãos têm acima de 70, é matemática. Então, assim, o Senhor me fez avaliar sobre isso. O novo livro ele veio com esse coração. O Senhor falou assim, o meu pós-venda, né, numa linguagem de negócios, né, o meu pós-venda não está sendo da forma que deveria. As pessoas não estão ficando. Entende? Então, como que a gente muda isso? Fazendo um trabalho com quem já está dentro. Conversando, apresentando, cristocentrismo. E aí a gente precisa fazer isso com amor
claro, mas para que possamos viver cada vez mais uma igreja mais saudável. Sim, pregando a verdade, né? Porque eu vejo que muito disso, as pessoas, vamos falar assim, retrocedendo, né? Largando o cristianismo para ir para outros segmentos, né? Religiosos, não vou nem falar cristão, por conta do cristão só vai mudar a placa, assim dizendo. Mas o cara sai do contexto de Cristo para servir a outros deuses. A pessoa, para ela chegar nesse nível, ela não teve contato nenhum verdadeiro com Deus. Porque, como diz, né, alguns louvores, mas a própria palavra do Senhor, quem já pisou? No Santo dos Santos, né? Em outro lugar. Quem teve um contato com o Espírito Santo de Deus, quem já orou e você sentia aquela presença calorosa, mas ao mesmo tempo que te abraça, te acolhe, mesmo que as lágrimas estão caindo, teu coração acelera, aquele batimento, e você, naquele ímpeto de querer gritar, de repente você sente aquela paz, cara. Quem verdadeiramente sente isso e conhece o Senhor, tem certeza de quem Ele é, Ele não vai abrir mão. Total. Eu vejo muito engano no nosso meio. Uhum. Muitas pessoas misturando profecias com ocultismo, muitas pessoas usando de esoterismo, muitas pessoas trazendo uma linguagem, uma roupagem a se dizer. Biblicamente, nós podemos olhar para aquilo que Deus mostra do profetizar, do falar, né? Nós temos aí quantas pessoas que profetizaram na Bíblia e também teve casos que não aconteceu. Total. Quantas pessoas que estavam, na verdade, falando através do maligno. E conseguindo levar pessoas, né, para o lado ruim, achando que estava com Cristo. Total. Eu agradeço pela sua participação, para trazer essa luz para nós em meio à palavra do Senhor, compartilhando também do livro, compartilhando a novidade que está vindo aí para nós, né, que estamos aqui do outro lado. Eu espero que o Senhor te leve para vários lugares, te coloque diante de várias pessoas, para que o nome dele seja engrandecido e traga conhecimento. Amém. Porque hoje eu creio que nos falta muito, até no pós do cristão, é o conhecimento. Sim. Porque muitas das vezes buscamos muito poder, muita unção e autoridade, nos falta conhecimento. Total. Discernimento da parte do Senhor. Isso complementa, desculpa, né? Não. Isso complementa até o que você disse, que é verdade. Quem conhece Cristo não se desvia. E a pergunta é, o que é conhecer a Cristo? Pois é. E a maioria das pessoas, ela acha que conhecer a Cristo é acontecer algo na vida dela que ela acredita que sozinha não conseguiria. Sim. E ela vincula com alguma situação ou coisa. Então, se acontecer um milagre na minha vida, Pronto. eu conheci Cristo. E aí a gente vê que não é sobre isso, porque na Bíblia a gente vê até milagre que Cristo fez. Sim. E voltou para agradecer. Sim. Então, o conhecer realmente, as pessoas entenderem o que é realmente conhecer a Cristo, que é ter as características Sim, dele. e é tão gratificante a gente ver o Espírito Santo envolvendo esse podcast, a nossa conversa aqui. Glória a Deus. E eu quero te fazer uma última pergunta. Sim. Micael, na onde você se vê aqui há uns 5 anos, por exemplo? Bom, uma resposta que já vem na minha cabeça é: eu me vejo no lugar que eu me vejo hoje, que é no meio da vontade do Senhor. Hoje eu brigo muito comigo mesmo, no sentido de fazer a vontade do Senhor e não me deixar ser tomado por circunstâncias e também por convites, por propostas. Sim. Hoje eu tento ter muita sensibilidade para que as propostas não me tirem do propósito. Então, parece algo clichê, né, que o pessoal fala, mas eu vejo que esse é um dos principais objetivos que eu tenho na minha vida. O que eu mais quero é poder falar do Senhor para cada vez mais pessoas. De poder pregar a palavra. Não tem algo... Eu já fiz, por causa do meio corporativo, sim, cara, eu já fiz mais de 100 palestras, né, no Brasil, fora, para muitas pessoas, de eventos de negócios, muito. Mas não tem nada que me dá mais felicidade do que pregar a palavra. Se falar de uma palestra para 2.000 pessoas de negócios, ou pregar numa igrejinha com 2, eu vou falar que o que me dá mais felicidade é a igrejinha com 2.
O Senhor conhece meu coração e é realmente isso. Então eu quero poder cada vez mais falar do Senhor. Eu quero poder cada vez mais levar essa palavra, trazer isso que o Senhor, eu creio que é o que o Senhor quer comunicar para a igreja nesse tempo. Então daqui a 5 anos eu me vejo pregando para mais pessoas ainda, levando a mensagem do Senhor, pegando espaços educacionais. A gente precisa invadir alguns espaços educacionais, levar um cristianismo racional, no sentido de poder sentar com pessoas aqui que querem conversar e às vezes não têm o mesmo pensamento que nós, mas poderíamos falar do Senhor realmente. Então eu quero estar na vontade do Senhor, levando a palavra em ambientes diferentes. É basicamente isso. É bênção de Deus. Amém. Eu agradeço a sua presença, Micael. Amém. Para os irmãos aí que estão nos assistindo, vai lá na rede social, tá, do Micael. Eu vou deixar o link aí na descrição. Vai lá, confere. Referente ao livro, se você quiser também. Lá nas redes sociais dele vai estar tudo explicadinho. Tem contato lá também, não tem? Contato. Tem um contato. Se você quer levar ele aí na sua igreja para trazer uma palavra, não apenas para os jovens, tá? Vocês viram aqui que não é só falar para jovens, que muitas das vezes coloca esse rótulo, né? Sim. Não, o irmão prega para jovem, mas você... Não, irmãos, é para todos, tá? Então, que você tenha sido edificado através desse podcast, dessa live. E mais uma vez eu quero que você abra os teus olhos e entenda que a palavra do Senhor é para ser executada. É ação. Então não fique marcando 0 hora, não fique de bobeira. Levanta. Se você não tem um contato, se você não consegue ter acesso a outras pessoas que falem do Senhor com mais profundidade, que não fica só no superficial, que não fica só na mesmice, procure estar no meio de outras pessoas. Saia da bolha. Vai criar conexões. Vai buscar conhecer outras pessoas também, para que você veja o quão grande é o nosso Deus. Porque quando você está diante de uma pessoa, hoje aqui eu aprendi bastante com o Micael, vou levar bastante coisa comigo. Por quê? Porque isso é fazer parte do corpo de Cristo. Sim. Somos diferentes, mas no Senhor Jesus nós somos um. Aleluia. Sim. Agradeço muito pela tua presença. Glória mais uma vez. Se você tiver mais alguma consideração final para passar para alguém, fique à vontade. Tá tranquilo? Maravilha, só agradecer só. Amém. Então, irmãos, que Deus abençoe. E como já é de costume, vocês já sabem, Deus é bom e o diabo não presta. Fica todos com Deus. Tamo junto. É disso aí, cara. É denso demais, cara. Eu fico lisonjeado porque